Fala pessoal, eu sou a Thalia Varela e estamos iniciando mais um Papo Socialista, um podcast do PSTU Natal. E hoje vamos falar sobre um tema extremamente importante, de interesse público, que é a moradia, o direito à moradia, né? E para a gente poder falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui o nosso candidato a prefeito de Natal, Nando Poeta. Seja bem-vindo, Nando. É um prazer enorme aqui estar nesse papo socialista, né? Eu sou Nando Poeta, sou educador, sou cordelista e militante do PSTU. E estamos nesse processo agora eleitoral, candidato a prefeito de Natal, né? E aqui vamos discutir um pouco sobre a nossa visão sobre a moradia. Isso mesmo, e para conversar com a gente também estamos aqui recebendo no nosso estúdio Luciana, ela que também é candidata a vereadora de Natal. Seja bem-vinda, Luciana. Obrigada, Thalia, Nando, Alex. Estamos aqui em mais um Papo Socialista e é muito legal estar aqui conversando e trazendo um tema que é muito importante. Eu sou Luciana Lima, sou professora, trabalhadora em educação e também estou aí nas lutas defendendo as mulheres trabalhadoras aqui na nossa cidade. E para discutir e somar com a gente um pouco mais sobre esse assunto, também estamos recebendo aqui Alexandre Guedes. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Thalia. É muito bom estar aqui nesse Papo Socialista. Eu sou trabalhador do Detran, recentemente aposentado, né? E sou também dirigente sindical do SINAI, da CSP com Lutas, licenciado, sou militante do PSTU. E estamos aqui para somar nesse papo aí, desse direito tão importante que é o direito de morar, né? De onde morar. E Alexandre, pessoal, também está aqui representando o mandato coletivo, não é isso, Alexandre? Isso. Representando o mandato coletivo da companheira, da camarada Érica, né? Que é trabalhadora da saúde, e do companheiro Jairã, professor. E estamos aqui inaugurando também essa experiência do mandato coletivo no PSTU, né? E junto com a candidatura da companheira Luciana também. Então, pessoal, estamos reunindo aqui essa equipe maravilhosa para poder discutir esse tema sobre o direito à moradia. E antes da gente iniciar as gravações de podcast, estamos tendo uma conversa aqui no off e foi levantada uma pauta de direito à moradia é um luxo no Brasil, Nando? É um artigo de luxo a morada no Brasil, a grande massa do povo sem ter casa é seu perfil, morando em ponte na rua, o teto é o céu anil. O direito à moradia devia ser tão sagrado, um ser que habita a terra não pode ficar largado na chuva, no frio ou sol, na rua abandonado. Não podemos aceitar tamanha desigualdade, alguns moram em palacete e outros ficam na saudade, dorme, mora a céu aberto por fora da sociedade. Em cada 1.000 moradores, habitantes no país, eles é um morador de rua, né? De cada 1.000, um é morador de rua. Então, é uma situação extremamente grave na cidade, né? Nas cidades do país inteiro. Não se tem uma política que responda e que, de fato, ataque essa situação, né? E nós estamos, inclusive, debatendo e aproveitando as eleições para fazer esse resgate, esse debate, né? Você está numa cidade como Natal, que historicamente, inclusive Natal, já tem experiência, inclusive, da construção de conjuntos habitacionais, né? A Cidade da Esperança, em 1960, foi uma construção coletiva e de massa a nível nacional. A gente tem as décadas de 70 e 80 aqui, onde os conjuntos habitacionais foram construídos na cidade de Natal, né? O Promorar, que era uma forma nós podemos dizer assim, de tirar as favelas da cidade de Natal, né? Então nós já temos uma certa experiência. Agora o grande problema é que a gente vive numa cidade como Natal que menos de 1%, né, da receita do município se investe em habitação. Então é muito pouco, certo? E esse debate a gente está trazendo para que a gente possa debater, né, a situação do povo na cidade de Natal, né? São 1.500 moradores de rua, né? E não se tem política para sair dessa situação. Você acompanhou aí recentemente a retirada dos moradores aqui debaixo do pau, né? São pessoas que já vinham há anos habitando aquela região, justamente porque não tem onde habitar, né? E foram agora
brutalmente expulsos daquela região. Estamos agora ameaçados também de serem despejados o pessoal do acampamento Emanuel Bezerra, que é no antigo prédio do Diário de Natal, né, que inclusive foi feito um acordo junto com o governo do estado para se construir um espaço para aquelas pessoas abrigar aquelas pessoas. E até hoje, né, com a maioria das políticas dos governos, eu falo a nível municipal, estadual e federal, não são políticas efetivas, ou seja, para agilizar. As pessoas ficam esperando anos para ter uma solução de um problema de moradia. Então é grave essa situação. E daí, na nossa campanha, é um dos temas prioritários para se debater, né? E mostrar e deixar muito claro que a habitação ela tem que ser construída, né? E dar condições para aquelas pessoas com baixa renda, que não podem pagar aluguel, né? Isenção de IPTU para essas pessoas, né? Isenção, inclusive, da tarifa da água e da luz, para que, inclusive, aquele trabalhador desempregado possa se manter no seu lar. E a gente sabe que, como a própria Constituição fala, é um direito fundamental, né, para a população ter o seu abrigo. Então é uma luta que a gente vai desenvolver e tentar aí se apoiar na mobilização popular, né, dos movimentos, inclusive sem teto, dos movimentos das vilas, né, para que possa se construir um programa de habitação massivo, né, que dê e responda essa demanda que tem, inclusive, na cidade de Natal. Como o Nando bem ressaltou aqui, pessoal, para quem está nos ouvindo agora, recentemente, na semana passada, pessoas que ocupavam embaixo do viaduto do Baldo, né, em barracas, pessoas em situação de rua, foram expulsas do dia para a noite, sem nenhum tipo de aviso prévio, pela prefeitura, que cercou, colocou tapumes de metal, né, rodeando todos a extensão da praça, que fica localizada embaixo do viaduto do Baldo, um dos principais viadutos aqui da cidade de Natal, que fica localizado no início da Avenida Rio Branco, no centro da cidade. E essas pessoas que já haviam sido retiradas anteriormente do mesmo local, um pouco mais abaixo, mais uma vez foram desalojadas. E pessoas essas que já não têm nem onde morar e já foram desalojadas. Como é que fica essa situação, hein, Alexandre? Pois é, né? Desalojar quem já está desalojado, né? Desapropriar quem já está desapropriado. Então, é uma situação vexatória, né, para muita gente que precisa de um local para morar. E a gente vê que entra governo, sai governo, e esse problema não é atacado de frente, não é resolvido. Vendo aqui o prefeito atual, Álvaro Dias, já tivemos Carlos Eduardo, tivemos Micala, Aldo Tinoco, Vilma, Garibaldi, todos eles passaram pela prefeitura e não resolveram o problema. Mas por que não resolveram o problema? Porque todos eles governaram para os ricos, para os poderosos, para os donos das empresas da habitação, né, da construção de moradias. Só que esses grandes empresários, a visão deles é o lucro. E como a visão deles é o lucro, então eles precisam construir para quem pode pagar e quem pode pagar caro pelas moradias, né? E aí a grande massa da população fica abandonada. Os atuais candidatos também não vão resolver o problema, porque eles são financiados por esses empresários, né? O Carlos Eduardo, o Paulinho Freire, a Nassária Bonavides, quer dizer, é uma falsa polarização que a gente chama, né? Uma falsa disputa. Por que essa falsa disputa? Porque por trás do financiamento desses candidatos, dessas candidaturas, está o poder do capital, do grande empresariado. Então, nós do PSTU, a gente vai por um outro caminho. A gente precisa organizar os de baixo para poder governar, para poder ter casa para morar, para poder ter moradia. E a gente tem política para isso. Mas é preciso combater os interesses dos grandes empresários e dessas candidaturas que estão aí dizendo que vai fazer diferente, mas na prática a gente já conhece. E infelizmente, pessoal, quando a gente fala sobre a questão da moradia, também há outras questões que cercam esse direito, né, que impactam diretamente. E aí a gente pode pontuar aqui a situação da violência.
a violência que essas pessoas estão submetidas, inclusive as mulheres em situação de rua, né, Luciana? A gente tem aqui alguns dados, né? Foi feito um estudo que foi solicitado, inclusive, pelo PSTU, ao ILAESE, né? O ILAESE, ele fez um estudo sobre essa questão da moradia e nesse estudo o ILAESE apresenta que a gente tem um déficit aqui em Natal de mais de 46 mil domicílios, né? E esse déficit é muito grande, é um número muito grande. Então, quando a gente pensa 1.500 pessoas morando na rua, um déficit domiciliar de mais de 46 mil, né, domicílios seria necessário ser construído, ser garantido, para que não tivéssemos mais pessoas nas ruas. Aí a gente olha, nesse mesmo estudo, a gente vê que dessas 1.500 pessoas, 26% delas são mulheres, estão vivendo nas ruas, né? E dessas mulheres, 66% desse número de mulheres são mulheres negras, que estão morando nas ruas. E a gente sabe também que quando uma mulher está na rua, geralmente ela está com seu filho. Normalmente é comum uma mulher na rua ter uma criança do lado, né? Então isso é muito grave, porque uma mulher ela já sofre violência, diariamente. Diariamente nós mulheres sofremos com a violência, né, em todos os níveis. A gente fala muito da violência doméstica que existe, né? Mas nas ruas também existe violência. Fora de casa também existe violência. E as mulheres nas ruas elas estão muito mais suscetíveis a viver a violência, sofrer violência. E essas mulheres que moram na rua, isso acontece com muito comum. Muito comum. E a violência de todo tipo, né? É a violência física, é a violência do assédio sexual, do assédio moral, de xingamentos. A gente vê isso quando a gente basta passar no carro ou no ônibus. Um sinal aqui no trânsito, centro a gente vê crianças, mulheres sofrendo, porque as pessoas passam, muitas vezes as pessoas têm medo, né? E quando não tem medo é para xingar, né? Então, isso acontece. Então, o problema de moradia é algo muito grave, é muito sério e que, infelizmente, todos esses governos que passaram aí, Alexandre, que você já citou os nomes, né, todos eles viveram com essa situação e nada fizeram, né? E agora aparecem, né, mais uma vez, nas eleições, se apresentando, né, para a população como as pessoas que vão resolver os problemas de Natal. Poxa, olhem os problemas que nós temos hoje e dê uma olhada para trás, se esses problemas foram resolvidos por essas pessoas. Carlos Eduardo foi prefeito dessa cidade. O que foi que Carlos Eduardo fez para resolver o problema de moradia que no governo dele também existia, que estava ali presente na vida das pessoas? O que foi que ele fez? O que está fazendo hoje o prefeito Álvaro Dias, que tem como candidato o Paulinho Freire, que está aí apoiando o Paulinho Freire, e o que foi que era o vice de Micarla. Que era vice de Micarla, o Paulinho Freire e vice de Micarla. E era do PV. E o PV está aliado com Natália Bonavides. Então, é um balaio de gato. E o MDB também. Com respeito aos gatinhos, né? É verdade. Né? Porque é um balaio, um negócio misturado, que a gente sabe que a população, infelizmente, né, é enganada, né, é iludida por promessas, né? Mas que se a população realmente observar esses candidatos, essas candidatas que estão aí, que têm apoio, sim, Alexandre, dos grandes empresários, sempre tiveram. Aí a gente fala, hoje, por exemplo, a candidatura do PT, da Natália Bonavides, vai ter apoio de quem? Vai ter apoio dos empresários. Entendeu? Só olhar depois o financiamento. Quem doou, quem fez as doações para esses candidatos, a gente descobre. Sabe exatamente de que lado, para quem eles vão governar, caso sejam eleitos, né? Então, é preciso que a gente fale sobre isso para a população, para esclarecer. E a gente apresenta as nossas candidaturas, que são candidaturas que se apoiam na população, na luta dos trabalhadores,
quer organizar a população. E aí, essa organização da população passa justamente também por essa questão de moradia. É preciso organizar os movimentos que estão aí, os movimentos de luta por moradia, a gente precisa apoiar e precisa também criar, despertar na população de Natal o sentimento de que as pessoas que lutam por moradia, elas têm o direito de morar. É o direito de morar. A pessoa que está na rua tem o direito de ter uma casa para morar. E aí não pode ser paliativo. Né? A gente tem que resolver o problema. E o PSTU tem proposta para resolver o problema. Isso mesmo, Luciana. E quando a gente fala sobre esse direito de morar, a gente também tem um outro contraponto, que é a quantidade de prédios abandonados que existe na cidade de Natal, não é mesmo, Alexandre? Isso. Aqui no centro é um exemplo disso. Né? Minha infância, minha adolescência foi aqui e hoje eu vejo vários imóveis fechados, prédios, casas fechados e uma quantidade maior de pessoas habitando nas ruas, né? Então, é preciso ter uma política para isso. Morar não pode ser sinônimo de especulação financeira. Então, é preciso ter saídas para isso. É preciso ocupar esses prédios para que as pessoas morem neles. E, para isso, precisamos enfrentar os poderosos da cidade, os poderosos que exploram aqui a nossa cidade, os empresários, para poder ter forças para fazer isso. E a gente, como disse Luciana, a nossa aliança é com os explorados, é com os oprimidos, porque jamais poderemos resolver o problema da moradia se aliando com quem explora uma situação dessa e é favorecido por isso. Porque se causa moradia, não é interesse do grande empresariado resolver, porque tem que atacar o lucro. Né? E como é que a gente vai atacar o lucro se essas empresas se mantêm com o poder de construir habitação popular? E a habitação popular pode ser construída por quem entende de construção, não são os empresários que entendem de construção. O empresário, por ter dinheiro, ele pode comprar um hospital sem saber nem como é que aplicar uma injeção num paciente. Está entendendo? Um empresário ele pode ser dono de uma empresa, de uma construtora, sem saber nem botar um tijolo. Quem sabe fazer isso é o trabalhador, é o operário, é o que está desempregado. E é com essas pessoas que vamos construir casas populares, moradias, para que elas possam morar. Isso mesmo, e quando a gente fala sobre essa questão dos prédios abandonados, inclusive, a gente vê que uma isenção de impostos para esses grandes empresários que continuam mantendo esses grandes prédios. A gente tira aqui um exemplo na Cidade Alta, né? Grandes prédios que estão fechados e que a conta chega, a conta do IPTU chega. Na sua casa, se você não pagar o IPTU, a prefeitura toma. Mas a prefeitura toma esses casarões e esses grandes galpões dos empresários, Nando? Claro que não, né? A gente vem acompanhando essa situação, né? E muito pelo contrário, os empresários eles têm isenção, incentivos. Agora, o trabalhador, quando perde seu emprego, uma das primeiras medidas deles é enxugar o orçamento dele. E uma das coisas que eles, de imediato, fazem é deixar de pagar o IPTU. Mas o que a prefeitura faz? Né? Hoje nós temos vários devedores, né? Empresas devedoras do município, que a prefeitura não executa uma cobrança. Sequer divulga os nomes das empresas que são devedoras. Mas se você pesquisar rapidamente aí na internet, você vai encontrar os devedores de IPTU. E a grande maioria desses devedores de IPTU é um pai de família, é uma mãe, né, que perdeu seu emprego e que não consegue, né, pagar o IPTU. E que, às vezes, está ameaçado, inclusive, da sua casa ser tomada. Né? E durante muito tempo se fazia uma campanha muito grande que era o comunismo que tomava o carro, a casa do trabalhador. E a gente está acompanhando e percebe que realmente toma a casa do trabalhador. Né? São os bancos. Só é deixar de pagar o financiamento. Deixa de pagar o financiamento do seu carro para ver se não vem executado pela justiça, que inclusive colabora com os empresários. Da hora H, eles executam e tomam o carro, tomam a casa. Essa é a realidade hoje da nossa situação. Não existe uma política de incentivo para quem perdeu seu emprego. Não, você agora vai ser isento de pagar o IPTU. Você agora vai ter isenção para ter
acesso à passagem livre nos transportes coletivos. Aí as pessoas dizem, mas isso aí é demais, vocês estão pedindo que o pessoal ande de graça no ônibus. Ora, os empresários não estão pedindo 3 bilhões agora para a prefeitura? Não tem isenções, e tem todo tipo de incentivos, os empresários de ônibus que vivem chorando. Ora, por que o trabalhador não pode também pedir a isenção? Né? Ficar livre de pagar o IPTU não é um problema de outro mundo. Né? Nós lutamos hoje com a bandeira do socialismo, mas a gente sabe que muita coisa, inclusive agora, é necessário já adiantar. Então, essa é uma bandeira que poderia isentar o trabalhador que está sem renda, né, de pagar, como também, inclusive, ter custo zero para moradia, para aqueles trabalhadores de baixa renda. Né? A gente vê aí o projeto nacional Minha Casa Minha Vida. Ora, mas para quem pode se inscrever em Minha Casa Minha Vida? Um trabalhador que não tem renda pode? Ora, e é um governo que se diz o trabalhador. Né? Poderia construir um projeto de financiamento público, que, inclusive, para construir essas habitações, poderia ter uma empresa pública. Por que não organizar as secretarias de obra? Uma empresa de construção, né, que vai fazer com que, inclusive, a própria prefeitura conduzisse e encaminhasse a construção dessas casas. É preciso trazer as grandes empresas de construção, que têm um objetivo de passar meses construindo. Uma obra que era para ser feita em um mês, eles passam anos construindo. Nós estamos aqui na cidade de Natal, estamos acompanhando. Aqui no centro tem uma obra que começou da Rua João Pessoa em maio. E nós estamos entrando no 4º mês. E a gente não sabe nem quando é que vai terminar essa obra. Uma obra que tem o quê? Tem 2 quilômetros essa Rua João Pessoa. Uma obra pequena. Mas vai entrando no 4º mês. Por que demora? Por que essa demora? Porque as empresas de construção civil ganham aí na demora da obra. Então, por isso que é importante ter uma empresa pública, né, que invista na construção, inclusive de habitações. Né? Tem muitos terrenos públicos aí, tem muitos terrenos de empresas que servem para acúmulo de lixo, que poderia construir. Recentemente nós fizemos um vídeo de um prédio público no coração do Alecrim, onde foi o Detran. Está cheio de lixo, está abandonado, está caído ali no coração do Alecrim. Ali poderia se construir um prédio para habitação popular. Aqui no centro da cidade, esses prédios, daí a Americana fechada, ali daria um belíssimo prédio. Inclusive ia trazer uma movimentação para o centro da cidade. Mas o que é que acontece com esses prédios, inclusive privados? Eles se fecham. Aonde foi a CIA, eles não querem nem que os moradores fiquem debaixo da marquise. Construiu um portão, uma cerca. As pessoas para dormir num dia de chuva não conseguem entrar. A própria igreja que faz, a Catedral Nova, que faz projetos de distribuição de alimento para a população, foi uma das primeiras a cercarem a igreja. E há muitos anos atrás, que a população de rua não pode se abrigar. Então essa é uma situação que se responde aos moradores de rua. E nós estamos falando que o problema da habitação não é só para o morador de rua, é para mim, para a classe trabalhadora, aquele que tem rendas baixas, que poderia ter um apoio. E que muitos, inclusive, que moram na rua, são trabalhadores. Moram na rua porque não tem dinheiro para pagar o aluguel, porque não tem a casa. Então mora, mas trabalham. Essa é uma realidade do morador de rua, do mundo inteiro. A gente estava vendo aqui que os países capitalistas, que eles questionam as bandeiras que nós levantamos de socialismo, mas os países capitalistas têm moradores de rua. Uma das maiores populações de moradores de rua é nos Estados Unidos, em Portugal. Recentemente a matéria revelou que, inclusive, tinha uma jovem aqui de Natal morando nas ruas de Portugal. Então é um problema internacional. E aqui em Natal é importante se debater esse tema, para que a gente possa superar. E eu acho que nós, como candidato, né, tanto a prefeito como lá na Câmara de Vereadores, tem que abraçar essa temática. E outra coisa, viu, Thalia? Nós não podemos achar que essa Câmara de Vereadores viciada, uma Câmara de Vereadores que uma parte significativa dela tem relação com as empresas de construção civil, né, que estão interessadas, como foi colocado aqui, no lucro, vai votar em projetos para responder a necessidade da população.
Agora, o que é que acontece na campanha eleitoral? Eles agora vão para a Zona Norte, que tem o maior número de pessoas hoje na cidade de Natal, né? Vão fazer suas convenções como fizeram suas convenções na Zona Norte, né? Para justamente dizer que está olhando para a população, né? Gente de lá que apoia esses candidatos, né? Alimentando essa ilusão. Por exemplo, o vice da Natália era até pouco tempo apoiador do prefeito. Mas agora estão juntos, encangados. É do partido de Micala que governou o Natal, que foi um desastre na época. Inclusive, Nando, esse vice da Natália foi considerado pelo Sindicato dos Trabalhadores Um inimigo. Inimigo da educação. Um inimigo da educação. Lutou contra os trabalhadores e a educação, a favor do projeto do prefeito. Eu espero que a direção do sindicato, que é petista, lembre dessa situação, né? Então se explique para a população. O MDB dentro de uma coligação como essa. O Paulinho é da União Brasil. A União Brasil é parte da governabilidade do governo federal. O partido de Carlos Eduardo, que foi apoiado por Bolsonaro em 2018, e na eleição seguinte foi o senador do PT, né? Então isso mostra que todas essas candidaturas, o Rafael do mesmo jeito, que fica dançando dentro dos partidos, né? Todas essas candidaturas, elas estão vinculadas aos mesmos projetos, já estiveram e estão no poder e não resolveram o problema, inclusive, da classe trabalhadora. Então é uma eleição que a gente vai ter que debater. Infelizmente tem uma limitação, né? E as grandes empresas de mídia não convidam a gente para debater. Agora mesmo, dia 8, vai ter 8 de agosto, vai ter um debate, certo? E que nesse debate nós estamos excluídos. Quer dizer, é só que essas candidaturas que estão nessa panelinha da política das oligarquias, né? Então é um debate que a gente vai ter que fazer. É muito importante, Nando, você trazer esse resgate aí, né? Porque muito se fala sobre essa memória a curto prazo que as pessoas costumam se apegar e esquecem que são as mesmas pessoas apenas travestidas de novos partidos, novos apoiadores, mas que continua sendo a mesma máquina política que está governando a cidade há muitos e muitos anos. E aí, falando um pouquinho sobre isso também, eu gostaria de trazer aqui para o nosso papo socialista a questão do plano diretor de Natal, que apesar da gente reforçar aqui a quantidade de prédios abandonados na cidade, ou seja, construções aí, inclusive na própria via costeira, né? Grandes hotéis que estão abandonados, ainda assim foi aprovado em Natal um plano pela verticalização da cidade, no que cumpre ali uma das áreas de preservação ambiental, inclusive, que corresponde a uma extensão do Parque das Dunas, que é o segundo maior parque urbano do Brasil. Então, eles querem pegar esse espaço e construir prédios, né, Alexandre? É, isso mesmo. O plano diretor do Natal, ele é voltado para atender os interesses do empresariado. Não é um plano diretor para poder resolver os problemas da cidade. Então, ele começa dizendo o seguinte: a propriedade privada é intocável. Então, se a propriedade é intocável, então um grande capitalista pode ter um terreno gigantesco aqui no centro da cidade ou em outra área, e ninguém pode se apropriar dele para moradia popular, porque ele é intocável para que aquele empresário faça a especulação imobiliária e ganhe muito dinheiro. A verticalização na orla, a verticalização nos parques que a gente tem é uma agressão ao meio ambiente, né? E aí, quando a gente vê exemplos como o Rio Grande do Sul, que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a gente se pergunta, mas isso é a natureza? Isso é porque Deus quis? Não, isso é a ação do homem capitalista, né? Porque quando a gente diz a ação desenfreada, agredindo a natureza, é claro que há uma consequência sobre isso, né? Então, o que a gente coloca é que há 2 pesos e 2 medidas. Essa polarização que existe é uma falsa polarização. É certo que o modus operandi de governar de um Bolsonaro, por exemplo, é diferente de Lula, a gente sabe disso. Mas o que é que une os dois? Os dois governam para um sistema, o sistema capitalista. O mesmo empresário que financia a campanha de um, financia a campanha do outro. E quando um desses ganha, vai governar para quem? É aquela velha história.
Quem paga a banda que escolhe o repertório, que escolhe a música. Então, a saída para os trabalhadores é governar para si mesmo. Nessa gama de trabalhadores desempregados, trabalhadores que estão morando nas ruas, nessa gama de gente que tem aí, tem pessoas que têm conhecimento de construção civil, tem pessoas que têm conhecimento de arquitetura, tem pessoas com conhecimento que dentro dessa empresa que o Nando defendeu, a empresa pública para a construção de moradias, essas pessoas vão ser a mão de obra para construir as suas próprias casas e as casas também das pessoas que estão sem um teto para morar. Não vai precisar do empresário. Para que vai ter um empresário no meio? Um atravessador, como a gente diz. Não precisa. Então, precisa é ter recursos, e recursos se tem. É o exemplo que ele falou do transporte. Quem de vocês aqui viram um empresário, por exemplo, perder uma empresa porque deve à Prefeitura de Natal? Eu não conheço. Tem perdão, hein? Tem o perdão de dívida. Eles devem mais de 160 milhões aos cofres públicos. Ainda tem isenção fiscal, anistia fiscal. E que essa licitação com 3 milhões. 3 milhões de bônus, tá entendendo? Então, eles entram, quer dizer, a gente entra com a despesa, os cofres públicos e os trabalhadores entram com a despesa para financiar o transporte, né? Eu estou fazendo uma comparação com o transporte, e eles entram com lucro. E na moradia é do mesmo jeito. Eles querem os recursos públicos, né, para investir nessas moradias, nessas verticalizações, o usuário que pode pagar a banca, e eles entram com o quê? Com o lucro. Tá entendendo? E onde é que fica a população nessa história? Essas candidaturas viram as costas. Elas querem o voto dessas pessoas. Mas na hora de governar, vão governar para quem bancou a campanha delas. Isso mesmo. E aí a gente já está se encaminhando aqui para o finalzinho. E aí eu gostaria que cada um de vocês apresentasse, né? Muito se falou sobre as propostas do PSTU para poder mudar, e vocês falaram sobre que para que isso aconteça precisa de uma transformação. É isso, Luciana? Exatamente. É preciso uma transformação, né? O PSTU tem propostas, sim. É preciso, primeiro, acolher os moradores de rua, acolher todas essas pessoas em situação de rua, né? Construir abrigos públicos para essas pessoas. É preciso investir. É preciso investimento, né? A Nando falou aí em 1%, né, Nando? É menos de 1%. Menos de 1%. Da receita é investido na habitação. Pois é, a gente precisa aumentar esse percentual. Né? Substancialmente. Exatamente. A proposta do PSTU é aumentar em 10%, né, dessa receita corrente, né, para investimento em habitação. Habitação é mapear essas pessoas que estão morando nas ruas ou que estão morando em prédios que houve ocupação, fazer todo esse mapeamento para garantir que essas pessoas elas tenham uma casa para morar. Isso a curto prazo, né? Isso a curto prazo, né? Então, quando a gente estiver governando, Nando sendo prefeito de Natal, a gente estiver na Câmara dos Vereadores, essas são as propostas que o PSTU pretende levar, né, para ser aprovado, para ser discutido com a população primeiro, né? Todas essas propostas elas precisam ser discutidas com a população e apresentadas para serem aprovadas, para a gente poder garantir uma política que, de fato, resolva o problema. E em relação a médio prazo, né? Que a gente está falando em curto, médio e longo prazo. E aí eu jogo para você, Alexandre. E a médio prazo? Primeiro se acolhe essas pessoas, destinam elas a esses abrigos públicos para elas poderem ter um aparato ali, né? Em relação a outras questões que também o direito à moradia afeta. E a médio prazo, como é que ficaria isso? Acolher essas pessoas a curto prazo, porque essas pessoas precisam de um teto. A médio prazo, organizar essas pessoas. Organizar essas pessoas em conselhos populares. Conselho Popular de Moradia, Conselho Popular de moradia e habitação, de segurança, de transporte. Essas pessoas vão ver que elas se organizando, elas podem resolver os seus problemas. O Conselho Popular é muito mais democrático do que qualquer Câmara de Vereadores, porque aqueles 20 e poucos vereadores que tem ali, 29, né, vereadores, a grande parte ali, na verdade, ali é transformado num balcão de negócio desses empresários. A prefeitura se transforma num balcão de negócio na mão deles. Então, a curto prazo,
acolher essas pessoas a médio prazo, organizá-las. Organizá-las para quê? Para lutar por seus direitos. E aí terá, ao lado delas, os nossos mandatos de vereadores, terá ao lado delas uma prefeitura que vai se transformar numa trincheira de luta para enfrentar os poderosos. Então, essas pessoas vão ver que organizadas, ela tem um poder muito maior do que qualquer Câmara de Vereadores, do que qualquer prefeito picareta e do qualquer empresário que chega aqui para roubar nossos direitos. E aí, quando a gente fala a longo prazo, vocês falaram aí sobre essa questão de se criar esses conjuntos habitacionais, né, de realmente garantir essa casa e essa moradia digna a essas pessoas. É isso, Nando? Nós estamos numa cidade de Natal que ela tem uma tradição muito grande de luta pela moradia. Né? Essa questão da orla, desde a década de 80, que o empresariado, né, depois da Via Costeira, que tenta construir os espigões. E foi uma luta de resistência. Eu me lembro muito bem em Petrópolis, que eles queriam, em 80, na década de 80, levantar os espigões, e a população se levantou lá de Petrópolis. Houve mobilização. Lembramos também na época que eles queriam privatizar a praia ali, o povo de Mãe Luísa, que foi inclusive para as ruas, fez protesto, movimento, e que evitou muitas, inclusive, praias serem fechadas. Né? Estamos nessa batalha agora desse plano diretor, em que eles aprovaram o intuito de verticalizar. E nós éramos uma orla aqui do Nordeste, uma das que mais preservava a questão da natureza. Né? Uma das, a gente passar nas cidades daqui do Nordeste, nas capitais, é uma cidade que preservava, porque foi fruto de uma resistência, de uma luta, o movimento da arquitetura, né, das moradores, resistiram. E agora eles querem derrubar toda essa luta. E nós estamos, inclusive, travando esse movimento de luta por preservar. Né? Aí a gente foi para um programa de uma da rádio, e o rapaz disse lá, não, mas a verticalização são prédios de até 6 andares. Ora, se você colocar ali na orla marítima uns prédios de 6 andares, você vai afetar. Não é que vai ficar... A gente viu agora esse exemplo da praia de Areias Pretas, aqueles edifícios, a poluição da praia. Né? Foi preciso uma denúncia, né, que mostrou e revelou a contaminação da praia, para eles correrem atrás e agilizarem. Então é um debate que a gente tem que fazer com a população, tem que fazer com que a população avance na sua consciência, que realmente a luta por ter uma cidade que eles chamam de inteligente é uma luta que é a população que tem que fazer, não pode estar na mão da burguesia, né? Porque o que eles querem, na verdade, é o lucro. Para ele, uma cidade inteligente é aquela que produz lucro para ele, não é que dê qualidade de vida à população. E a nossa luta é justamente para convencer a população que nós queremos uma cidade que dê qualidade de vida para o seu povo, para o seu trabalhador, aquele que produz a riqueza. Ele tem que usufruir, né, do seu produto, do seu suor de trabalho. É o que a gente vê hoje, que a grande maioria do trabalhador não pode usufruir. Quer dizer, a única coisa que ele tem hoje, um bem que ele pode usar, que é a praia, que não paga nada para entrar, a gente vê hoje no país, existe uma campanha grande para privatizar, né? Que é a PEC da privatização das praias. Então é uma batalha que a gente tem que fazer no litoral, tá? Deveria estar os governantes preocupados, era ter escolas públicas de surf. Né? A gente tem o Ítalo Ferreira, um nome, né? Que a gente sabe como foi a história dele para cair no surf e chegar onde ele chegou. Não foi por causa de incentivo de políticas públicas, não. Hoje a gente vê a iniciativa dos profissionais, né, trabalhando as crianças que não têm, inclusive, um instrumento para utilizarem. Então, por exemplo, a gente, em vez de estar numa cidade que podia estar potencializando a nossa natureza, o turista, quando vem aqui, adora nossas dunas, passar ali na Via Costeira, ver a natureza ainda. O turista não quer ver prédio, não. O turista quer ver o mar, a natureza. Então, essa é uma batalha que a gente tem que fazer. A gente sabe que nesse processo de privatização e de verticalização, o que eles querem é o pobre distante da praia. É assim que eles estão tentando fazer aqui na orla. Expulsar aqueles que têm sua casa, né, que adquiriu ao longo do tempo. Então, a batalha é a nossa candidatura, o PSTU, que quer governar com o trabalhador. Né? Nós iremos governar, nós temos lado, trabalhador. Nós não vamos aqui servir a dois senhores.
Nós vamos servir a nossa classe trabalhadora. Ora, os governos que existem até hoje rezam na cartilha do empresariado. Ora, nós vamos rezar na cartilha da classe trabalhadora, naquele trabalhador que está desempregado, da juventude explorada. Nós vamos tomar lado. Nós não vamos, estamos aqui atrás de voto. E, né, para enganar o povo, dizendo que vote, que a gente vai melhorar uma cidade para todos. Não, nós vamos tentar lutar pela cidade para a classe trabalhadora. Essa que precisa. Os ricos estão indo para Miami, estão indo para as grandes cidades aí. Não ficam aqui, não. Vocês acham que o rico vai para a Orla Marítima? Vai em Miami, faça uma pesquisa social. Quem é que habita ali a praia, a beira da praia? É o povo da classe trabalhadora. O rico fica olhando lá do prédio, denunciando quando se tem um samba, quando se tem uma festa, se tem um espaço. E jogando esgoto para essas praias. Jogando esgoto, que eles falam. Porque eles não vão jogar o esgoto para a praia e depois vão tomar e mergulhar na praia. Muito pelo contrário, então é uma praia do povo. E ela tem que estar em condições para que o povo que frequenta a praia tenha condições de nadar, usufruir, de pegar surf, de ficar brincando, batendo bola. Essa vai ser a luta que nós vamos travar, Alexandre, Luciana. E vocês lá na Câmara do Vereador, a gente vai estar lutando contra a maioria desses vereadores que querem uma praia para os ricos. E a praia para os ricos é só a verticalização. Então é uma batalha que nós vamos fazer, Thalia. Não é fácil, não. Né? Porque a grande maioria das pessoas se apegam e ficam presos a essas promessas de campanha. E a gente sempre diz, eles fazem a promessa agora, depois eles enterram no chão todas as promessas. E a gente fica 4 anos esperando por outra eleição e os problemas nossos não se resolvem. Então a gente tem que mobilizar a população. E o nosso programa é esse, é mobilizar a população, fazer com que as pessoas acreditem no socialismo. O socialismo vai acontecer agora, não importa, mas o tijolinho plantando para construir uma sociedade que seja igualitária, uma sociedade que olhe para a população, inclusive mais carente, para a classe trabalhadora, nós estaremos plantando agora. Isso mesmo. E aí a gente reforçar aqui, pessoal, nesse fim do Papo Socialista, que pelo menos temos uma alternativa, né? Se não é por falta de alternativa. Então, você que está nos ouvindo agora, em Natal temos uma alternativa socialista para que a gente faça a transformação. Pessoal, eu gostaria de agradecer aqui a presença de todos. Valeu. Muito obrigada, Nando. Muito obrigada, Alexandre e Luciana. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre essa temática de moradia. E aí eu convido vocês também, pessoal, a seguir as redes sociais do PSTU_RN para ficar nos acompanhando aqui, que vamos trazer mais assuntos para serem discutidos até o fim da campanha e também outros assuntos mais, mas convido você a nos seguir nas redes sociais e ficar por dentro dos nossos Papo Socialista, que a cada edição vai trazer um tema super importante aqui para ser debatido. Valeu, pessoal, até a próxima.